Fala, torcedor, como é que vocês estão? Bora falar um pouquinho da repercussão que deu na escalação que eu coloquei ali e o porquê que eu coloquei no 3-4-3 e justificando aqui algumas escolhas, tá bom? Tamo junto, acompanha aí pra vocês verem. A mudança de escalação, na verdade, aconteceu pelo simples fato de a gente não ter laterais. Então, se caso a gente tivesse um Cafu, um Roberto Carlos, um Júnior, um Cicinho, um Gilberto, um Maicon, um Daniel Alves, enfim, se tivesse algum lateral muito, Marcelo, se tivesse algum lateral excelente, logicamente a gente continuaria com a linha de 4 ali, com os dois laterais. Infelizmente, pessoal, a gente não tem lateral. Não sei se vocês confiam ou não, mas eu não confio tanto no Douglas Santos, no Danilo, no Ibañez, enfim, eu não confio em nenhum deles. Para mim são todos laterais medianos. O Danilo, logicamente, que numa fase excelente, assim como o Alexandre há uns tempos atrás, antes de voltar ao Flamengo, eu acho que seria titular da seleção, né? Até porque é um bom lateral. Mas ele vem jogando de zagueiro, reserva do Flamengo. O próprio Alexandre também, talvez seja o último ano da carreira, ele está encerrando a carreira dele já. Então, o pessoal que está em declínio, tá em declínio técnico, né? Então, como não foi convocado outros laterais, acredito que a linha de 3 ali mudaria muita coisa, né? Então, primeiramente, falando até do goleiro, o Alisson não passa confiança para mim. Acho que o Alisson, para mim, é um ótimo goleiro, excelente goleiro, não é à toa que foi campeão da Champions League, líder ídolo do Liverpool. Então não é qualquer goleiro também. O pessoal às vezes desdenha do Alisson, achando que só porque ele é mal na seleção que é qualquer goleiro. Não é, um ótimo goleiro. O Ederson também é um ótimo goleiro. O problema é que estão todos em declínio de carreira, né? Então, entre todos que foram convocados, acredito que o Everton ainda, mesmo atuando no Grêmio, não atuando no futebol europeu nem nada, acredito que o Everton ainda renda bastante, passa mais confiança do que até esses outros dois. O Alisson tá voltando de lesão e o Ederson tá muito mal no Fenerbahçe, né? Então, acredito que o Everton desses três, para mim, é o que passa com mais confiança. Até se for com pênalti, for por alguma situação nesse sentido, o Everton para mim é o melhor deles. Então, por isso a justificativa da troca do Alisson pelo Everton, né? E a linha de três. Essa foi a justificativa que eu falei antes, né? A questão de não ter lateral. Acredito que Bremer, Marquinhos e Gabriel Magalhães para mim seria a linha defensiva ideal. Até porque eu não confio no Léo Pereira, sem clubismo aqui, tá, pessoal? Não é questão de Flamengo, né? Falando do Brasil. Então, se fosse o Beraldo, se fosse talvez o Alexis, né? Que eu vi que o pessoal comentou ali, o Alexis do Lille, que é muito bom, o Alexandre. Se fosse algum outro zagueiro ali, cara, daria mais confiança até que o próprio Magalhães. Que o Magalhães, eu acho que depois que acabou a Champions League, ele tá bem, não sei se ele tá bem psicologicamente. O próprio Marquinhos também, eu acho que tá tendo um rendimento abaixo. Mas, cara, eu não consigo confiar no Léo Pereira contra o Mbappé, contra um Olise, contra o Harry Kane, contra o Messi. Eu não consigo confiar, cara. Assim como a minha zaga também não dá pra confiar, mas dentre esses todos, pra mim, o melhor é essa linha de três. Então, pra mim, o Léo Pereira ali é um bom suplente, né? Caso algum deles se machuque. Então, eu iria como Bremer, Marquinhos e Gabriel Magalhães, tá? Nas alas, cara, para mim esse time tá marcador. Eu acredito que o Luiz Henrique com o Ryan, os dois conseguem voltar, até porque eles já fazem isso na seleção. Tudo bem que a frequência é menos quando tem um lateral, mas acredito que eles são novos, né? Principalmente o Ryan é super novo, o Luiz Henrique também. Eles conseguem fazer essa ala aí e voltar, e não é toda hora também que eles vão subir, né? Pode ser que eles fiquem mais defensivamente ali quando tiver os caras atacando, preencheria bem ali a linha de zaga. Junto com os dois volantes, para mim é Fabinho, eu acabei esquecendo de colocar, tá? Não é o Danilo, não, é o Danilo do Botafogo, para mim seria a dupla ideal, o Fabinho entrou super bem no jogo contra o Marrocos, e o Danilo, cara, eu acho que desde que começou a ser convocado, para mim tá sendo o melhor meio-campista do Brasil, né? É até injusto aí não ser titular. Então, eu acredito que com os dois ali, mais o Ryan e o Luiz Henrique fechando, ficaria excelente. Eu acho que teria marcação, teria drible, teria profundidade, que hoje a gente não tem profundidade na seleção. A gente conta ali com uma jogada do Vini Júnior, né? Infelizmente está 100% isso, ou o Rafinha fazer alguma coisa. Então, eu acredito que com os dois ali na ala, mais os dois meio-campistas de marcação, que o Fabinho e o Danilo são marcadores, o Danilo ainda pisa mais na área, o Fabinho fica um pouquinho mais. Acredito que seria ideal, tá? E justificando a frente com o menino Ney, que pra mim, cara, informa melhor que qualquer jogador da seleção, cara. Na verdade, é melhor que muitos jogadores das seleções aí, no modo geral. Neymar é o último craque que a gente revelou, não chegou a nível gênio, mas não é nível CR7, não é nível Messi, tá longe disso. Tinha tudo pra ser, né? Mas infelizmente não quis nada claro com a carreira. E pra mim, ele estando em forma com 60% é melhor que todos os jogadores da seleção, cara. Pra mim é melhor que o Paquetá, melhor que qualquer outro jogador, melhor que o Martinelli, melhor que qualquer um. Então, ele em forma é titular. Em forma que eu digo, tá, não é que ele vai ficar 100%, infelizmente não vai mais chegar. Em forma que eu digo 60%, 55%, 60% jogando meio jogo, jogando ali, sei lá, enfim. Pra mim ele é melhor que qualquer um ali, tá? Então pra mim ele em forma é titular da seleção, camisa 10 e titular.
Porém, se caso ele não joga, acredito que o Rafinha faria muito bem esse meio de campo. Ele vem mal, para mim eu acho que ele erra muito em entrevista, mas é um cara ainda que é titular do Barcelona, rende bastante no Barcelona, é um cara que, caso vocês acompanhem o futebol espanhol, vocês veem o rendimento dele no Barcelona, que é muito bom, tanto é que ele fez muita falta agora nos jogos finais da Champions League. Acredito que com ele também, no meio campo ali, conseguiria fazer bem, ser camisa 10, amador, meio atacante, né? Então, na ausência do Neymar, para mim seria o Rafinha como meio campista. E a dupla de ataque, o Vini jogou muito tempo com o Rodrigo, assim, no Real Madrid, joga com o Mbappé hoje, assim, acho que o Vini rende até mais, eu acho, como segundo atacante do que como ponta. Ponta ele fica muito ali parado, né, na ponta, de segundo atacante ele movimenta bastante, ele tabela, ele consegue armar jogo, então acho que o Vini como segundo atacante ficaria excelente. E o Endrick, que pra mim hoje, acho que pra todo mundo que acompanha um pouco de futebol, entende que o Endrick é titular da seleção, então pra mim não é, a gente acha que a gente não tem um camisa 9, assim, que a gente, ó, tipo um Luiz Fabiano, um Ronaldo, um Romário, pegando os caras mais antigos, a gente não tem essa referência hoje, né, no Brasil. Então acredito que o Endrick seria uma ótima opção e, na verdade, titular, que eu acho que é um cara que sabe fazer gol ali, né, porque o Igor Thiago não é um péssimo jogador também, mas acho que é um bom reserva e os outros que estão ali, infelizmente, estão bem atrás do Endrick, né. Então acredito que essa dupla de ataque para mim seria essencial, tá bom? Essa é a minha justificativa em cima, logicamente, dos convocados, não dos desconvocados. A gente não pode falar, podia vir Pedro, podia, sei lá, surgiu alguma outra peça importante. Infelizmente foram os convocados que o Ancelotti quis na época. Então acredito que, para mim, essa seleção teria marcação, teria volume de ataque. Porque eu acho também, cara, a gente é a seleção brasileira, a gente é a maior do mundo. A gente também não pode ser aquele time que jogar só atrás feio, né? Eu acho que é muito pouco para uma seleção brasileira. Tudo bem que a gente não tem os melhores talentos, não tem os melhores jogadores do universo, tá longe de qualquer coisa, mas acredito que se a gente colocar esses jogadores, a gente consiga pelo menos brigar por alguma coisa, tá? Eu acho que tem muita seleção à frente. Cara, vi o jogo da Argentina ontem, vi o jogo da França, o jogo dos Estados Unidos, Bélgica nem tanto, né? Mas a Holanda, Japão, cara, tem muita seleção boa, tem uma Noruega, cara, tem muita seleção boa mesmo aí, então tá difícil pro Brasil, mas acredito, cara, que camisa pesa nas fases de grupos, tá? Se a gente passar aí, se Deus quiser, dessa fase preliminar, acredito que camisa pesa sim, e temos ainda muita expectativa. A gente, cara, tem um baita no treinador. O Ancelotti, pra mim, é um dos melhores de todos os tempos. O Ancelotti tem título em todos os clubes, tem Champions League por todos os clubes, não é qualquer técnico também, não é um Zé Ninguém que tá lá, não. É um cara que é excepcional como treinador e acredito que ele vai dar um jeito na seleção. Tá bom? É isso. Diz aí o que vocês acharam da escalação. Vocês acham que é loucura mesmo esse 3-4-3? Ou daria para enfrentar aí qualquer time do mundo com esse 3-4-3? Diz aí nos comentários. Tamo junto, pessoal. Obrigadão pela fortalecida. Vocês são 10. Não deixa de seguir a gente não, tá bom? Valeu, forte abraço.